Para ultrapassar as dificuldades e os conflitos que atravessaram a Europa durante séculos e no princípio do século XX, duas guerras em uma geração que mataram mais de 100 milhões de europeus, foi necessário que os Estados-membros, que os líderes da Europa na altura, tivessem a coragem e a visão de ultrapassar as dificuldades, de ultrapassar as mesquinhezes, de ultrapassar a própria história da Europa e conseguir trabalhar em conjunto, e conseguir juntar esforços, e conseguir juntar e partilhar soberania. E essa ideia de paz e essa ideia de trabalho em conjunto e de partilha levou a Europa dividida e em guerra a uma nova Europa, uma Europa em que conseguimos juntar os nossos esforços e manter a paz durante os últimos 75 anos da história do nosso continente, o que é único. Nunca tinha acontecido, até à União Europeia, manter-se paz e estabilidade na Europa durante tanto tempo. A seguir essa ideia de paz, nasceu uma nova ideia na Europa, e que foi uma ideia de liberdade. Uma ideia que nos levou até 1989, até à queda do Muro de Berlim, e depois levou-nos de 89 a 2004 num trabalho muito cuidadoso e muito prolífero para trazer para a família europeia os Estados-membros que estavam e que viveram desde o fim da Segunda Guerra Mundial até ao princípio da década de 90 do século passado, sob o regime da União Soviética e sob o regime comunista. Mas estas ideias da Europa, que mantiveram a chama da União Europeia e que nos mantiveram a trabalhar em conjunto e que justificaram e que permitiram que milhões e milhões de europeus se conhecessem melhor, se trabalhassem juntos, viajassem, se casassem, tivessem negócios, chega a um ponto em que é preciso reinventar a Europa. Qual é a nova ideia que nós temos para a Europa? O que é que nós queremos agora da União Europeia? A paz está conseguida. Há mais de 70 anos que não há uma guerra dentro do espaço da União Europeia. A liberdade nunca está terminada, mas está bem encaminhada. Mesmo com os problemas que nós reconhecemos que existem num Estado ou noutro, mesmo com essas dificuldades, a verdade é que a liberdade e a democracia estão consolidadas na Europa. E, portanto, qual é a nova ideia da Europa? O que é que nós agora vamos oferecer aos europeus? Eu diria que a nova ideia da Europa são os grandes desafios que temos que enfrentar. Entre eles, claramente, o combate às alterações climáticas. Mas esta nova ideia da Europa, esta campeã de combate às alterações climáticas, que se junta a outros papéis que a Europa tem, como a promoção do crescimento económico e do desenvolvimento social, os três pilares do desenvolvimento sustentável, não é uma ideia nova. É a mesma ideia que nos levou em 45 à paz e é a mesma ideia que nos levou em 89, em Berlim, a celebrar a liberdade. A Europa é feita de ideias e feita de cidadãos. A ideia original da paz, a ideia subsequente da liberdade e a ideia de hoje do desenvolvimento sustentável, do combate às alterações climáticas, do desenvolvimento social e do crescimento económico fazem sempre parte de uma única ideia de Europa unida, de Europa de paz, de Europa de cidadãos.